E as máscaras se tornaram uma parte, inclusive, de uma estratégia para prevenir a transmissão do coronavírus e salvar vidas. Mas algumas pessoas ainda reclamam em usá-las. O repórter Bruno Protásio foi saber o que fazer para evitar as chamadas alergias. Vamos saber? Bruno. Há 8 meses, todos nós tivemos que nos adaptar a esse equipamento aqui, a máscara. Ela se tornou obrigatória com o início da pandemia como uma forma de prevenção, mas nem todo mundo teve a mesma facilidade na adaptação, principalmente aqueles que são alérgicos, que têm rinite, por exemplo. E desde que esse equipamento aqui se tornou obrigatório, as queixas aumentaram. É importante que os alérgicos saibam que a máscara não é causa da alergia. Ele já tem a rinite. A rinite alérgica ela se deve por uma predisposição a desenvolver essa alergia para aeroalérgenos, que são aqueles alérgenos que ficam em suspensão no ar. Então, por exemplo, partículas de ácaro, de epitélios de animais, fungos. E essa sensibilização torna a mucosa do nariz inflamada. E essa inflamação vai levar aos sintomas. Esses sintomas eles vão acontecer mediante diversos desencadeantes. Os próprios alérgenos, quando a gente se encontra e se depara o contato com esses alérgenos, mas irritantes também, como cigarro, cheiros fortes. Mas a gente não tem alergia ao cigarro, ao cheiro forte, não tem alergia à mudança de tempo. Esses são irritantes desencadeantes das crises. E aí a máscara entra nesse contexto, né? Se a alergia não está controlada, não está tratada, aquela mucosa nasal ela permanece inflamada, aquela inflamação alérgica. Quando o alérgico está ali com a mucosa inflamada e coloca a máscara na face, essa máscara pode ser um fator a mais para que ele sinta sintomas, sinta incômodo. Mas é importante ele entender que não é a máscara que está causando alergia. E aí o que ele deve fazer? Ele deve tratar a rinite, melhorar os seus sintomas com a medicação específica, com um tratamento específico que consiste da higiene ambiental, de medicações específicas, os corticóides tópicos nasais, os antihistamínicos. Aí melhorando os sintomas, ele vai sentir menos incômodo ao utilizar a máscara. É importante saber que essa é a primeira recomendação, né? Fazer o tratamento correto. Isso. Agora, também na utilização da máscara, num modelo específico, isso pode ajudar a controlar? Perfeito. Não existe uma recomendação formal de um tecido específico, de um modelo específico para o alérgico, mas ele deve adequar ao que ele se sente melhor. Deve seguir as recomendações do CDC, que é o órgão americano, da OMS, e quais são essas recomendações sobre a máscara. Principalmente o tecido, deve ser um tecido respirável, então não pode ser plástico, não pode ser couro. Eles falam muito, né, o CDC fala muito do algodão, mas pode ser também o que a gente usa muito aqui no Brasil, que é o TNT, que é o tecido não tecido. E essa máscara, ela deve cobrir todo o rosto, deve ser trocada a cada 2 horas e lavada adequadamente. E aí o alérgico deve ficar atento. Então, por exemplo, se ele acha que aquele tecido está soltando pelos, partículas, se está incomodando, ele deve trocar por um que ele se adeque mais. E na hora de lavar, então, existe a recomendação de lavar em 1 litro de água com 1 colher de água sanitária, deixar por 30 minutos. Outra recomendação de lavar junto com a roupa normal, com sabão. Então ele deve usar um sabão que não seja irritante, que não deixe aquele cheiro. Então, por exemplo, ele usar um sabão de coco, ou ele deixar na imersão da água sanitária nessa proporção para que esse cheiro não irrite a via aérea. Então ele deve adequar, mas seguindo as recomendações do CDC e da OMS. As pessoas também reclamam bastante que sofrem de asma, tem a utilização da máscara que é obrigatória, às vezes tem dificuldade também nesse sentido. Quais são as orientações para essas pessoas também? Então, da mesma maneira que há uma tendência a desenvolver a rinite alérgica, né, que é uma doença atópica, a asma alérgica também, né, está nesse espectro aí das doenças atópicas. Então, o paciente portador de asma, da mesma maneira que o portador de rinite, ele tem uma inflamação crônica das vias aéreas, no caso da asma, via aérea inferior. Então, ele deve fazer o tratamento controle que visa justamente isso, né, desinflamar a via aérea e tornar ele mais tolerante a esses estímulos aí do ambiente com menos crise. E o tratamento da asma também consiste da higiene ambiental, do uso de medicações e ambos, tanto rinite e asma,
para ambos existe a imunoterapia alérgica específica, que são as vacinas para alergia, né? Seguindo estas recomendações na utilização da máscara, no cuidado ao lavar e também focando principalmente no tratamento, seja da rinite ou da asma, as pessoas vão poder controlar um pouco mais as crises durante a pandemia, enquanto nós seguimos utilizando as máscaras. Da Jatiuca, Bruno Protásio.